Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece assim só mais uma nota de rodapé no mercado da bola, mas que na verdade revela muito sobre estratégia, sobre gestão de risco no futebol. Exatamente. O Corinthians acertou a contratação de um goleiro, João Ricardo, e a nossa fonte aqui é uma matéria excelente do GE, do Bruno Cassucci, da Thaís Jorge e do Vitor Chicaroli. Um material bem completo. Completíssimo. E a nossa missão aqui é desvendar o que está por trás de um acordo anunciado em janeiro, mas que na prática só deve ser assinado lá em março. Tem algo curioso aí, né? Curioso é pouco. É quase um quebra-cabeça, sabe? Porque normalmente quando um clube anuncia um acerto, a coisa acontece, sei lá, em dias, não em meses. Sim, é super rápido. Pois é. E essa espera de quase 2 meses é o fio da meada que a gente vai puxar. O que essa condição tão específica nos diz sobre o plano do Corinthians para a temporada e principalmente sobre como o clube está se protegendo no mercado. Boa, então vamos começar pelo básico do acordo, para todo mundo ficar na mesma página. O Corinthians fechou com o João Ricardo, goleiro de 37 anos, que estava no Fortaleza. Isso. Os termos parecem ótimos, né? Um empréstimo até o fim do ano e o melhor de tudo, sem custo nenhum para o cofre do clube. A princípio, parece irrecusável. O famoso negócio de ocasião. Exato. Um jogador experiente, de graça, por uma posição importante. Mas aí vem o detalhe que você mencionou e que muda toda a figura. Pois é, a matéria do GE é bem clara nisso. A assinatura do contrato, a apresentação oficial, tudo isso só está previsto para março. E é importante dizer, não é por janela de transferência nem nada do tipo. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Por que essa espera toda? A princípio não faz muito sentido, né? Você acerta com o jogador, mas ele só chega 2 meses depois com a temporada já rolando. O motivo é 100% clínico. A razão de toda essa novela é uma cirurgia no ombro direito que o João Ricardo fez em outubro do ano passado. Ele está assim na reta final da recuperação. Ah, entendi. Então, o que o Corinthians fez foi um movimento de extrema cautela. Eles basicamente disseram, ok, nós queremos você, mas a gente só vai assinar o papel e te apresentar com a camisa do clube depois que o nosso departamento médico te avaliar em março e der o sinal verde definitivo. Ah, então na prática nem é uma contratação ainda. É mais um pré-acordo, uma reserva talvez, condicionada à saúde do jogador. Exatamente. Isso muda completamente a figura. É uma aposta, mas com uma rede de segurança enorme. Ou seja, se o laudo médico de março não for o ideal, o acordo simplesmente não acontece, sem multa, sem custo, sem nada. Exatamente isso. Para o Corinthians, o risco financeiro é zero. Eles não gastam um centavo se o jogador não estiver 100%. É uma postura, sabe, bem diferente do que a gente costuma ver. Com certeza, geralmente a pressa para anunciar um reforço acaba trazendo jogadores com problemas físicos que se arrastam. Pois é. Aqui a diretoria se blindou completamente nesse aspecto. Mas essa blindagem não cria um outro tipo de risco? Tipo risco de planejamento? Como assim? Ué, eles identificaram a necessidade de um goleiro experiente agora, em janeiro. Se o negócio com o João Ricardo não der certo em março, eles perdem 2 meses preciosos. Aí tem que correr para o mercado de novo, talvez com menos opções e mais urgência. É uma faca de 2 gumes, sem dúvida. Eles anulam o risco financeiro e o físico, mas assumem um risco de tempo. Fica um buraco no planejamento do elenco nesse período, né? Fica. O clube está basicamente dizendo: a gente acredita que a recuperação dele vai ser completa e que vale a pena esperar por essa oportunidade específica. É uma aposta na medicina e na recuperação do atleta. Certo. Entendido como e o quando, vamos para a pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que especificamente o João Ricardo? Um goleiro de 37 anos, vindo de cirurgia, o que a diretoria viu nele para justificar essa espera toda? A resposta, eu acho, está no restante do elenco. A matéria do GE nos dá o contexto perfeito. O Corinthians olhou para o seu grupo de goleiros e viu muito potencial, mas também uma juventude que pode ser um problema em momentos de pressão. Faz sentido. O titular é Hugo Souza e os reservas imediatos são o Felipe Longo, de 20 anos, o Cauê, de 21, e o Matheus Donelli, com 23. Nossa, são praticamente da mesma geração.
Eu não tinha a dimensão de que o grupo era tão jovem assim. Pois é. Ter um jogador de 37 anos nesse ambiente muda a dinâmica completamente, mesmo que ele não entre em campo todo jogo. Muda tudo. A experiência de vestiário, de saber lidar com a pressão da torcida, com uma derrota dura, isso não tem preço, né? Não mesmo. E é exatamente isso. O papel de um goleiro reserva experiente vai muito além de só estar pronto para jogar. Ele dita o ritmo do treino, ele aconselha os mais novos, ele ajuda a manter a calma. É uma liderança silenciosa. E o João Ricardo, com a carreira que ele tem, rodando por tantos clubes, traz essa bagagem que, obviamente, nenhum dos outros garotos conseguiria oferecer agora. Exato. E a matéria ainda joga outra peça nesse tabuleiro. Menciona que o Matheus Donelli, o de 23 anos, pode ser negociado. Isso é importante. Então a chegada do João Ricardo pode não ser só uma adição, mas o gatilho para uma reformulação. Tira um jovem que talvez precise de minutos em outro clube e traz um veterano que entende perfeitamente o seu papel de suporte. Faz todo sentido. E a escolha pelo nome dele fica ainda mais lógica quando a gente conecta com o comandante do time. Não foi uma busca aleatória por um nome experiente. O texto traz a informação crucial. Ele já trabalhou com o técnico Dorival Júnior no Ceará. A famosa panela do bem. O homem de confiança do técnico. Isso sempre tem um peso gigantesco nas contratações. Gigantesco. Para um técnico, especialmente um que está implementando sua filosofia, ter um jogador que já conhece seus métodos, que entende o que ele espera de postura, é um atalho valioso. Com certeza. Dorival não quer trazendo uma incógnita. Ele sabe exatamente o profissional que está chegando, o que ele pode entregar no dia a dia e como ele vai se comportar no grupo. Reduz a margem de erro da contratação a quase zero no quesito adaptação. Mas esse tipo de contratação do cara do técnico não pode gerar um certo ciúme ou uma fricção no elenco? Às vezes, jogadores que chegam com essa chancela podem ser vistos de forma diferente, né? É um risco que sempre existe, mas que eu acho que é minimizado pela posição e pelo perfil do jogador. Certo. É diferente quando o cara do técnico chega para ser o craque do time, a estrela. Aqui a gente está falando de um segundo goleiro, um veterano chegando para somar. O papel dele é, por natureza, um papel de agregar, não de confronto por posição. Entendi. A lógica pelo lado do Corinthians parece bem amarrada. É uma aposta de baixo risco financeiro para resolver uma necessidade clara de perfil no elenco e com o bônus da confiança do técnico. Exato. Agora, vamos virar o jogo. E o Fortaleza? O que o Leão do PC ganha com isso? Eles estão simplesmente abrindo mão de um goleiro experiente de graça. À primeira vista, parece um péssimo negócio para o Fortaleza, né? Mas a matéria nos dá a resposta. E ela é um retrato fiel da realidade financeira da maioria dos clubes brasileiros. A razão é uma só: aliviar a folha salarial. Ah, então é uma decisão puramente administrativa e financeira. Puramente. Ou seja, o Fortaleza provavelmente tem outras prioridades de investimento e o salário do João Ricardo, que pro Corinthians deve ser bem administrável, para eles talvez estivesse pesando no orçamento. Exatamente. E o ponto que reforça que essa foi uma boa oportunidade de mercado para o Corinthians é que o João Ricardo não era um jogador encostado lá. Muito pelo contrário. Ele vinha jogando. Muito. A matéria destaca que só na temporada de 2025 ele jogou 35 partidas. Ele não era um reserva sem uso. Era um goleiro ativo e importante para o time. Nossa, isso mostra que o Corinthians está pegando um jogador em plena atividade que só tá saindo do outro clube por uma necessidade de gestão financeira do Fortaleza. É uma dinâmica fascinante do nosso futebol, né? A dificuldade financeira de um se transforma na oportunidade estratégica de outro. E isso me faz pensar na carreira do próprio João Ricardo. O material cita a longa lista de clubes por onde ele passou: Paysandu, Paraná, América MG, Chapecoense, Ceará. Ele é um verdadeiro profissional do futebol brasileiro. Um operário da bola, no melhor sentido que a palavra pode ter. E essa trajetória é o maior ativo dele, sabe? Ele não é um ídolo formado em um clube só. Ele é um cara que aprendeu a se adaptar a diferentes realidades, diferentes cidades, diferentes grupos. Essa capacidade de adaptação, essa resiliência é algo que não se mede em estatísticas, mas que é fundamental. Fundamental.
É a sabedoria que só a estrada te dá. Ele provavelmente já viu de tudo no futebol. Crise por falta de pagamento, pressão contra rebaixamento, euforia de acesso. Ter um cara com esse repertório de vida no vestiário é como ter um livro de história ambulante para os mais novos consultarem. Perfeito. É o valor do intangível. É a calma para organizar a defesa depois de sofrer um gol, a palavra certa para um garoto que acabou de falhar. É isso que o Corinthians está contratando junto com o goleiro. Então, quando a gente junta todas as peças, o quadro fica bem claro. O Corinthians está fazendo uma jogada muito inteligente em termos de gestão, um movimento cirúrgico, de custo financeiro nulo, para trazer um perfil de jogador que faltava, com o aval do treinador e com uma cláusula de segurança que protege o clube. É um plano bem desenhado, mas como a gente falou, ele não é isento de riscos. O risco agora é o tempo. O clube entra num compasso de espera até março. E nesse meio tempo, a temporada está correndo. Exato. Jogos importantes acontecendo. A diretoria e a comissão técnica estão, na prática, torcendo para que o departamento médico dê a notícia que eles querem ouvir em março. E o que acontece se a notícia não for boa? Se o laudo apontar que a recuperação não está ideal, que o risco de uma nova lesão é alto, o Corinthians simplesmente agradece e volta a estaca zero. Volta a estaca zero, mas em março. E aí o cenário é outro. O mercado está mais restrito, os principais jogadores já estão empregados e a necessidade, que era a mesma de janeiro, se torna muito mais urgente. Esse é o grande C da questão. É uma aposta alta, não no dinheiro, mas no planejamento. Exato. E a situação do Matheus Donelli fica completamente amarrada a isso, imagino. Totalmente. Uma possível negociação do Donelli só deve andar se e quando a contratação do João Ricardo for confirmada. Faz sentido, uma coisa depende da outra. Se o acordo for selado em março, é quase certo que o clube vai se movimentar para encontrar um novo destino para o Donelli. Se o acordo melar, a chance de Donelli permanecer aumenta muito, ou o clube vai ter que buscar um plano B às pressas. A assinatura do João Ricardo é a primeira peça de um dominó. Fica muito claro, depois dessa análise, que uma notícia aparentemente simples como essa esconde camadas e mais camadas de estratégia, gestão de risco, dinâmica de mercado. É um caso que mostra como o futebol é complexo nos bastidores. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para quem nos acompanha. Em um futebol cada vez mais focado em descobrir o próximo jovem talento, o jogador com potencial de revinda milionária. Qual é o espaço e o verdadeiro valor de um atleta de 37 anos? Boa pergunta. Um jogador que não chega para ser a estrela, nem para estampar campanha de marketing, mas para ser o pilar silencioso, a rede de segurança, a voz da experiência no dia a dia. A resposta que o Corinthians vai encontrar para essa pergunta, através do impacto do João Ricardo, pode dizer muito sobre o que realmente constrói um elenco resiliente e pronto para uma temporada longa e cheia de desafios.